Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para deixar uma mensagem no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Sinta-se todos abraçados por mim. E vocês, meus queridos, que não conhecem o meu trabalho ainda, quando você encontrar o meu vídeo aí no YouTube, convido você que assiste do início ao final, para você entender a mensagem, entendendo e gostando. Se inscreva, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Ative o sininho na posição todas e deixe o seu like para esse canal crescer. É muito importante essa mensagem, precisa chegar a mais pessoas, né, que é a mensagem da graça, uma mensagem que liberta, que mostra a verdade através da graça. E as pessoas que não conhecem precisam conhecer. Conhecendo, Deus mostra o engano lá da religião. O que os homens estão fazendo para enganar, para manter as pessoas presas na religião, contribuindo com eles, né? Com dinheiro, com oferta, com campanhas, sempre leva dinheiro. E por isso eles usam o velho pacto, né? Para aprisionar as pessoas pelo medo e pela culpa. Porque as leis mostram medo e culpa. Uma vez que a Bíblia diz diferente. Mas vamos para o estudo, que hoje eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, ouve, ó Israel. Aqui em Deuteronômio, capítulo número 6, do versículo 3 em diante, Moisés já começa a falar com eles. Quem foi Moisés? Né? Moisés foi um líder que liderou os hebreus, né, ali, ordenado por Deus, para resgatar os hebreus do Egito. Os hebreus que Moisés resgata ali através, né, da mão de Deus, não foi os 12 patriarcas, não foi eles. Foi a descendência deles, aqueles que Deus tinha prometido a Abraão, que a tua descendência vai herdar a terra prometida, que era Canaã. Mas como eles erravam, Deus punia eles, e assim Deus permitiu que eles ficassem, né, ali no Egito 430 anos. E quando chega o tempo, Deus usa Moisés, né, para libertar eles, e Deus dá as leis, as ordenanças a Moisés para liderar eles e tirar eles ali da escravidão do Egito. E aqui Moisés, né, já instruindo eles, já ensinando eles, Moisés já usa essa frase: ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Então aqui, já as ordenanças de Deus eram para que Moisés ensinasse, aconselhasse eles a andarem e viver pela lei, né? Viver pela lei, para não se afastar delas. E Moisés já começa a falar para eles. E ele usa essa frase: ouve, ó Israel. Então até o final desse vídeo, vocês vão entender o porquê, né, Moisés falava, os profetas falavam, Jesus também falava, Jesus de Nazaré: ouve, ó Israel. Então, continuando, no versículo 4, eu continuo de novo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5: e amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, Moisés já pega ali, né, firme com eles. Até porque eles eram escravos, e escravos não tinham cultura, não tinham conhecimento. Ao contrário de muitos aí que discordam que os escravos lá todos eram alfabetizados, eu não acredito nisso, né? Então, meus queridos, continuando, versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, versículo 7, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, eles não podiam se afastar, tinha que ensinar os seus filhos a viver, observar, andar
né, ali sob o controle da lei e das ordenanças de Deus, para eles ir bem na terra que mana leite e mel, que era Canaã, que era a terra da promessa, né, que Deus prometeu a Abraão, aos seus descendentes, que agora é esse povo. Porque de Abraão, ante eles, não tinha lei, tinha pacto. Agora daqui em diante começam as ordenanças e as leis. Versículo 8. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Veja que o negócio era sério. Versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja, eles não podiam se afastarem, eles não podiam viver fora das leis. Eles não podiam viver fora das ordenanças que Deus deu a Moisés para eles. Moisés aqui começa a aconselhar eles, ensinar e falar, olha, vocês não podem viver fora dessas leis, vocês não podem viver fora desses ensinamentos. No sistema religioso, eles pegam esses ensinamentos, mas eles não falam essa mensagem de maneira correta. Eles não falam essa frase, ouve, ó Israel, porque se eles começam a ensinar as leis, o pacto de leis aí nas igrejas religiosas do sistema, o povo logo descobre. Porque eles não falam, porque a lei mostra, aponta a culpa, o erro, o pecado, e a pessoa sentindo culpada é bem mais fácil ser controlado por um líder, né? E aqui Moisés ensina eles, e hoje alguém ensina isso aí no sistema. Eles pegam esses ensinamentos dos profetas de Moisés e traz para hoje. Entende? E traz para hoje. E aí o povo é obrigado a ficar aprisionado ali, ouvindo e fazendo essas mesmas ordenanças que era para essa nação. Que era a nação que Deus, né, usa Moisés para tirar de lá e levar para a terra prometida. Então aqui não tem nada a ver com nós. Era para essa nação lá. Mas vamos continuando. Em Salmos 114, versículo 1 e 2. Aqui já é o salmista, o rei Davi. Um rei que é o segundo rei de Israel, né, que Deus levanta ele como rei. Né, e ele reconhece essas coisas. Ele diz assim, ó, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó dentre o povo de línguas estranhas. Veja bem que ele fala que os egípcios eram um povo de língua estranha. E Jacó, a casa de Jacó é Israel. Saiu de lá, do Egito. E ele disse assim no versículo 2, Judá tornou-lhe o santuário e Israel o seu domínio. Porque Davi era da tribo de Judá. E Jesus veio dessa tribo. Então aqui ele está resgatando do passado e falando do presente dele lá, da época dele. Agora Isaías, o profeta Isaías, o profeta messiânico, né? Capítulo 49. Vamos começar do versículo 1 para nós ver como Isaías falou, se Isaías também disse essa frase. Se ele disse essa frase, ouve-me, ilhas, ouve-me, ilhas. Ilhas não escuta. Escutai-vos, povo de longe. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Então, ele não estava falando aqui com a ilha para ouvir. Ele não estava falando com o povo de longe. Nessa época aqui, o povo estava afastado dos caminhos de Deus, das ordenanças que Moisés ensinou a eles, das leis que Moisés ensinou. Agora a época é outra época, até porque aquelas pessoas mais velhas ali já não estavam vivendo mais. E de acordo a geração vão mudando, eles vão mudando também os costumes, né? Os costumes eles vão mudando, as leis eles já não obedecem quase, né? Basta você ver nossos dias e lembrar dos nossos pais, dos nossos avós, né? E fazer a comparação se nós, né, aquelas tradições deles lá, se hoje nós não. Então aqui eles estavam afastados. E aqui o profeta Isaías chama eles de ilhas e povo de longe. Ilha porque não escuta, e povo de longe porque ele estava longe, ele estava ali em Israel mesmo, mas longe da palavra de Deus. E ele fala que Deus já levantou ele desde lá do ventre da mãe, ele que é em Isaías, já para
ensinar eles ali, para fazê-los aproximar da palavra de Deus. Versículo 2: fez a minha boca qual espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me qual uma flecha polida e me cobriu na sua aljava. Essa palavra aljava é estojo, alforje ou bainha, né? A tradução dela. Então, aqui o profeta Isaías fala: olha, Deus me fez, guardou para na hora certa, e agora eu estou aqui ensinando vocês, que para isso que eu vim. Versículo 3: e me disse: tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Veja bem aqui. Veja bem que era para eles, era para os judeus, era para os hebreus. Então, eles usavam uma palavra da época deles, para que eles entendessem, entende? Para que eles entendessem. Quando eles ouviam essas mensagens, eles sabiam o que ele estava falando. Eles sabiam que o profeta estava, a mensagem estava passando para eles. Versículo 4. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado inútil, e vamente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Então ele pega pesado com eles. O profeta Isaías pega firme aqui com eles. Versículo 5. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para tornar a trazer-lhe Jacó. Olha aí, tornar a trazer Jacó, porque estava afastado da palavra de Deus, e para reunir Israel a ele, pois aos olhos do Senhor sou glorificado, e o meu Deus se fez a minha força. Então, ele foi para ensinar, né? Aí os homens, os líderes de hoje aí, das denominações, eles usam: olha, você está afastado de Deus, você está fora dos caminhos do Senhor, volte, venha obedecer ao seu pastor, venha obedecer. Às vezes você quer ter as coisas, você quer ter saúde, quer ser abençoado, mas não obedece, não submete os seus líderes. Veja aqui que no final o profeta Isaías diz Jacó e Israel, que é a mesma pessoa, dá a impressão que ele está falando de duas pessoas, mas não, ele está falando de uma pessoa só. Quando fala Jacó e Israel é um só, mas no contexto está falando de todos os hebreus ali, de Israel junto, está falando de uma descendência, de uma nação junto. Agora Isaías, volta um pouquinho aqui, Isaías 44, no versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, olha aí, servo meu, Deus usando a boca do profeta, ó Israel, a quem escolhi. Veja bem que a palavra era para eles. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Veja bem que dá a impressão que fala para duas pessoas, né? Mas a palavra ouve vem primeiro, porque, meus queridos, eles não estão falando ouve Brasil, né? Eles não estão falando ouve Itália, Argentina, Paraguai, não. Eles estão falando ouve Israel, ouve Jacó. Está ensinando eles ali que a palavra, a mensagem era para eles, aquele povo que foi, né, tirado do Egito, que tinha que viver ali debaixo das leis. Agora eles afastavam das ordenanças de Deus, e ali Deus levantava os profetas, e eles vinham firme mesmo, eles pegavam firme, e aqui eles falavam para quem estava falando, porque morava mais gente lá, de outras nações, mas não era o povo da promessa. Morava outras pessoas lá, mas não era. Vê a mulher cananeia, né? Ela morava em Israel. Tanto é que ela foi lá pedir socorro para Jesus de Nazaré. Então, quando falava ouve Israel, eles já sabiam que era com eles que estava falando, que Deus estava passando a mensagem para eles. Versículo
2. E assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerussum, a quem escolhi. Meus queridos, hoje eles pregam, eles ensinam aí que essas leis, essas coisadas, esses rudimentos, tudo é... Não, mas aqui você vê que está falando com a nação, exclusivamente com a nação. Versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Então aqui, veja bem que Deus não deixa eles, né? Deus aqui tinha, né, o plano ali com eles. Deus está falando, olha, é o seguinte, volta para os meus caminhos que eu vou derramar o meu espírito, não vou deixar vocês de qualquer jeito, né? Não vou abandonar vocês, mas vocês têm que obedecer. Voltando aqui agora em Isaías 43, no versículo 1, o profeta disse assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Entende? Você não é o Jacó, está falando com uma nação. E que te formou, ó Israel. Entende? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha bem, aí eles pegam, né? Eles não falam essas frases aí, ouve, ó Israel, ouve, ó Jacó. Não, eles não falam. Eles pegam aqui as cobranças de Deus através ali do profeta e falam, olha, você está passando por isso, é porque você está afastado do caminho do Senhor, você não está obedecendo, não está submetendo o seu líder. Ali eles usam essas palavras para que você fique com medo, se sinta pecador. Uma pessoa sentindo culpa é mais fácil ser controlada. E ali o pastor fala, não, eu estou aqui, eu sou a ponte entre você e Deus. Você tem que obedecer para que você não fique doente, para que você prospera. E quem não quer prosperar? Quem não quer ficar são? Então as pessoas não entendem, né, direito. Muitos é porque não estudam, né? Escutam o que eles falam. E aí eles controlam. E eles, né, já usam a mente aqui, ó. A pessoa fica aprisionada na mente. Vamos seguir o estudo. Versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Falando com Israel. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja bem que esse povo, Deus não deixava eles. Deus não afastava deles. Eles que afastavam dos caminhos de Deus, porque esse era o povo que era para viver pelas leis mesmas, né? Mas quando eles afastavam, Deus levantava o profeta. Deus mandava o profeta, vai lá. E Deus chamava a atenção dele através dos profetas. Mas isso aqui, meus queridos, não é para você, não é para mim, não é para nossos dias. Aí você fala assim, irmão Jair, se você diz que está na graça, mas você usa muitas leis. Sim, é porque eu quero mostrar para você que não conhece ainda, para chamar a sua atenção, né? Despertar, né, uma curiosidade em você, para você começar a estudar, começar a buscar, para você sair desse sistema que está te matando espiritualmente falando. Porque o sistema só existe por causa de dinheiro, entende? A religião ela só existe por causa de dinheiro. As pessoas mal intencionadas, não é de hoje, isso você vê há muitos anos, eles pensam em dinheiro, eles pensam em lucrar. Nunca foi em salvar ninguém. Aí eles viram que a lei põe culpa, a lei condena, então é isso que dá lucro. Vamos para esse lado. E existe até hoje. Mas eu não estou falando de você que vai lá que frequenta essas religiões. Não, eu estou falando de um sistema que vem há muitos anos, que eles usam porque o povo sendo fácil de controlar, né, pela culpa, é fácil de arrancar alguma coisa de alguém. Se eu sou culpado
e tem uma pessoa que vai interceder por mim, é lógico que eu vou atrás dela. Agora ela vai usar ali, se ela quer dinheiro, o que ela vai querer em troca. E assim o sistema faz até hoje. Versículo 3 de Isaías 43. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Veja, o Santo de vocês, né, de Israel, não vocês no dia de hoje. O teu Salvador, por teu resgate, dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e a Sebá. Então essas nações, Deus deu na mão deles, dos descendentes, né, da lei de Israel, descendente de Jacó. Agora, como você vai submeter um líder, né? Olha, eu acabei de falar aí, então isso não foi para você, não é para mim, não é para nossos tempos. Salmista, em Salmo 50, o salmista Davi disse assim, ó, no versículo 1: O poderoso Senhor, Deus, fala e convoca a terra, desde o nascer do sol até o seu ocaso. Aqui Davi fala assim, se alguém pegar isso aqui e ler aí no sistema, no altar e no púlpito aí, é o seguinte, você vai entender que está falando com a terra toda, mas presta atenção que não. Versículo 2: Desde Sião, a perfeição da formosura, Deus resplandeceu, desde Sião, Sião é Israel. 3: O nosso Deus vem e não guarda silêncio diante dele. Há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Então ele está falando isso porque Davi entende que Deus, quando quer punir, quando quer usar o seu juízo contra o povo, ele usa. E aqui ele está falando da terra toda, mas não é toda a terra de Israel, com aquela nação. Versículo 4: Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Versículo 5: Congregarei os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto, por meio de sacrifícios. Veja bem aí, aqueles que faziam o seu pacto por meio de sacrifícios. Entende? Versículo 6: Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é juízo. Versículo 7: Ouve, povo meu, e eu falarei. Ouve, ó Israel. Veja bem que era só para Israel as leis, as ordenanças. Não era para nós, para o nosso tempo. Eu estudo muito as leis por isso, para mostrar para quem que era e para mostrar por que você está sendo aprisionado, culpado, enganado, pecador, porque você está ouvindo o que seu líder está ensinando, porque ele nada mais quer do que dízimo, oferta, essas coisas, e não salvar a sua alma. E eu te protestarei, eu sou Deus, o teu Deus. Então aqui falou para Israel, Salmo 50, Salmo 50. Agora vamos ver lá em Lamentações, capítulo 2. Vamos começar aqui do versículo 2. Lamentações 2, começar do versículo 2 em diante. Devorou o Senhor sem piedade todas as moradas de Jacó. O juízo, né? Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Abateu-as até a terra. Tratou como profanos o reino e os seus príncipes. Veja bem que falou a casa de Jacó, né? E você já está vendo para quem foi. Versículo 3. No furor da sua ira, cortou todas as forças de Israel. Retirou para trás a sua destra de diante do inimigo. E ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Então veja que Deus, quando queria
né, ali punir eles, Deus usava o juízo. E quando fala de fogo, fala de juízo, mas para quem? Para eles, para os descendentes de Jacó, para o Israel daquela época. Versículo 4: armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário e matou todo o que era formoso aos olhos, derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião, de Jerusalém. Sim, tornou-se o Senhor como inimigo, devorou quem? Israel, meus queridos. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Então, meus queridos, não tem nada que fala assim, eu sou profeta, vem uns aí na mídia, eu sou profeta, eu tenho uma profecia para você, não pule esse vídeo. Nas igrejas mesmo eles falam, olha, o Senhor mandou te falar isso, não mandou nada, Deus não mandou ninguém falar nada não. E eles dão aquela profecia ali, e você começa a acreditar naquilo achando que é uma verdade, quando na verdade aquilo não é verdade, aquilo é só uma obra da carne, aquilo é só a pessoa para se aparecer ali no meio do público ali, daquele púlpito ali, eles falam essa profecia, manda a pessoa olhar e falar, olha, fulano é santo mesmo, esse cara é espiritual, mas não é, não tem nada a ver. Jeremias, agora voltar, Jeremias 2, capítulo 2, no versículo 4, a mesma palavra, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Entende, meus queridos? Versículo 5, assim diz o Senhor, que injustiça acharam em mim vossos pais para se afastarem de mim, indo após a verdade e tornando-se levianos. Então Deus chega a falar que injustiça vocês acharam em mim, para vocês afastarem de mim. O que eu fiz de errado? Agora Jesus de Nazaré também falou aqui no Evangelho de Marcos, né, o Evangelho sinótico, capítulo 2, Jesus falou assim, em Marcos capítulo 12, versículo 28 e 29, aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Então, é um escrivão ali deles na época de Jesus de Nazaré, vendo que Jesus estava respondendo bem, ele aproximou e perguntou qual é o maior de todos, o primeiro de todos os mandamentos. E veja o que Jesus diz, dá a impressão que Jesus diz com voz alta. Jesus respondeu, no versículo 29, respondeu Jesus, o primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus, ele veio para resgatar os judeus. E aqui Jesus fala, dá a impressão que Jesus falou de voz alta, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Agora vamos ver aqui em Lucas, capítulo 4, do versículo 14. Então, voltou Jesus para a Galiléia, no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Versículo 15. Ensinava na sinagoga deles, e por todos era louvado. 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito. Versículo 18. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar a restauração da vista aos cegos, para que pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 19. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Versículo 21. Então começou a dizer, e hoje se cumpriu essa escritura
aos vossos ouvidos. Veja bem que Jesus de Nazaré veio para resgatar eles daquelas leis, né? Porque era o povo que tinha que viver por aquelas leis. Não era nós, não era nossos dias. Nós foi alcançado, se nós hoje conhecemos a graça, porque nós foi alcançado na cruz, na morte de Jesus de Nazaré. Ali, Deus usou a sua misericórdia para com nós e para com eles. Dos gentios, Deus tirou os seus eleitos e dos hebreus também. Meus queridos, não há como você ficar pagando os preços de profecias, né, os preços aí dos judeus. Não há porquê, não faz sentido, como eu vejo aí no sistema, como eu vejo ali os nossos irmãos, né, adventistas. Às vezes a gente vai conversar, depois eles começam a falar alguma coisa, mostra na Bíblia, eles falam ali porque eles ou escutam, né? Que geralmente eles não gostam de estudar, eles já têm de pronto ali, mas quando você mostra na Bíblia, eles falam, não, mas é porque está dizendo aí, mas não é assim. Aí eles usam aquilo que eles já ensinaram, mas nada de profecia para nós. Muitos chegam aí e falam, olha, eu sou um profeta na sua vida. É mentira, isso é coisa da carne. Entende, meus queridos? Você foi alcançado pela graça do nosso Deus, através do seu Filho Jesus, ali na morte dele na cruz, né, que você foi alcançado e foi salvo para viver e reinar com ele nessa vida. E quando você subir, né, você morrer, o seu espírito sair desse corpo, ele volta para o pó e o seu espírito volta para Deus que o deu. Então assim assim está escrito. A mensagem de hoje é essa. Agradeço a Deus, né, por me dar a oportunidade de fazer mais esse vídeo, né, e compartilhar aí com vocês. Mas as profecias, as ordenanças, você viu, era ouve Israel. Então tudo o que Deus fez de profecias, de leis, de pacto, era para eles. O próprio Jesus diz, ouve Israel. Então é por isso que eles te aprisionam, que às vezes você não estuda, às vezes você escuta eles falar e segue. Você fica com medo, sentindo culpado, e é fácil você ser controlado por esses homens. Graça e paz, até um próximo vídeo.